Muito bem, estamos de volta com o Alerta em Debate. Toda quinta-feira, um tema muito importante a ser discutido com a nossa comunidade. O tema de hoje é audiência pública. Mas antes, eu quero dar o meu boa tarde aqui à Noêmia Gomes, que sempre participa com a gente nesse debate importante para a sociedade. Tudo bem, Noêmia? Tudo bom, Renê? Seja bem-vinda a mais uma quinta-feira. Boa tarde, né? Porque já passou do meio-dia. Já passou do meio-dia, boa tarde para você. E realmente, Renê, audiência pública. Se a gente pensa em audiência pública, Renê, lógico que a gente, como imprensa, acaba participando dessa vida política, né? Mas como cidadão comum, será que todo mundo sabe o que é audiência pública? Essa é a pergunta que fica aí até para as pessoas participarem junto com a gente. Teremos também sempre um convidado para debater os assuntos do Alerta em Debate. Hoje nós vamos receber mais uma vez o advogado Dr. Reis, que sempre é solícito, né, quando nós pedimos aí para conversar com ele. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Alerta em Debate. Boa tarde, Renê. Boa tarde, Noêmia. É sempre uma alegria muito grande falar com vocês e com os telespectadores da Rede Família. Então vamos lá, doutor. Já vamos aproveitar, né? Abrir essa pergunta. O que é, para explicar um pouquinho melhor para quem está nos assistindo, o que significa audiência pública para a população? Eu queria, antes só fazer um complemento do porquê que a gente está trazendo esse assunto. Tá. A semana passada, nós conversamos com o presidente da Câmara de Limeira, o vereador Everton. Isso, Everton Ferreira. E o vereador trouxe para a gente estava discutindo a questão de reajuste salarial, né, dos vereadores. O subsídio. E daí o vereador disse que esse tema foi trazido para a população, né, porque a gente está discutindo essa coisa da repercussão negativa e tal. E ele disse que foram feitas 2 audiências públicas. Na primeira, se não me engano, 6 pessoas participaram. Isso. E na segunda, 2 pessoas participaram. Então, ele até também questionava isso, né? A gente trouxe esse assunto para discussão com a população e não teve interesse. Agora é engraçado o pessoal reclamar de uma coisa que teve oportunidade de também refletir, questionar, e só agora. Discutir, né? Discutir, essa é a verdade. Por isso o tema, então, doutor, audiência pública, para explicar para quem está em casa, o que significa? Vamos lá. Renê, existem alguns projetos de lei no âmbito do procedimento legislativo que o legislador entende a lei que são projetos de grande relevância e de grande impacto na sociedade. Então, existem alguns assuntos que, quando são tratados por projeto de lei, precisam de um amplo debate na Câmara dos Vereadores. Então, se a gente for pensar em orçamento público, o orçamento público impacta a vida de todo mundo dentro de um município. Sim. Então, é obrigatório que os legisladores, que os vereadores discutam isso com a população, de modo que a população possa ali fazer as suas observações, opinar e dizer ali o que eles entendem que seja mais adequado na alocação de recursos públicos. Então, as audiências públicas, de uma maneira geral, servem para isso, servem para ampliar o debate com a sociedade, porque, em última instância, é a sociedade que vai ali ter as consequências daquele projeto de lei que vier a ser aprovado no futuro. Então, as audiências públicas, elas servem para isso. E por que se pensa dessa forma? Diz a nossa Constituição que o poder emana do povo. O povo, no entanto, exerce esse poder por meio de seus representantes, que são escolhidos pelo voto direto, livre e secreto. Então, é importante que a população, sabedora de que o poder é dela, não é? Que o povo exerce esse poder, então é importante que o povo também não só exerça, como fiscalize e participe. E a audiência pública é um dos mecanismos colocados à disposição da sociedade para que ela, então, possa efetivamente participar do exercício do poder. Agora nós temos aí, né, um Fala Povo, nós saímos às ruas também, viu, doutor, e você de casa, Noêmia, para ouvir a população e saber se a população, né, fica sabendo e se participa dessa parte importante da audiência pública. Solta o primeiro aí, vai lá. Na verdade, eu não votei em ninguém. E normalmente eu acompanho política muito pela internet, pela televisão, nada que eu me aprofunde. E fala pra mim, você sabe o que é uma audiência pública? Uma audiência pública, eu imagino que seja uma audiência geral para o público em geral. Você já participou de alguma? Não, nenhuma.
E tem interesse em participar, por exemplo, aumento do salário dos vereadores, participaria de uma audiência assim? Participaria, para realmente abominar esse tipo de votação que são entre eles mesmos, que aí decidem que vão votar o próprio salário. Esse daí sim. E tem divulgação? Você ficou sabendo dessa audiência pública do aumento do salário de vereadores ou não teve essa divulgação que chegou até você? Só fiquei sabendo depois que já aconteceu. Aí eu vi pelas notícias, mas antes, em nenhum momento. Costumo acompanhar, mas não tão de perto, mas as principais coisas sim. E por onde? Por redes sociais? Por onde? Por redes sociais e às vezes jornal online, mas sim. Você sabe o que é uma audiência pública? Mais ou menos, mas para não. E assim, se por exemplo, tivesse uma audiência pública para votar aumento do salário de vereadores, você participaria? Eu acho interessante participar, mas eu acho que até agora mesmo eu não participo, então não sei se eu conseguiria participar, não sei se eu saberia também que iria ter, então não. Tá aí, essa é a resposta, claro, né, de uma parte da população que não participa. Às vezes não fica nem sabendo, Noêmia. Pois é, e daí fica complicado, né? Porque a gente cobra também da população que a população participe, que a população discuta, que a população investigue ali, que esteja fiscalizando aquilo que o seu candidato ou que o político faz, mas também como que é, à custa de quê? Como que é feito isso, Renê? Porque a gente, enquanto comunicador, enquanto formador de opinião, a gente tem acesso às informações, a gente acaba sabendo Sim. da fonte, direto da fonte, né? Mas quem é de casa, a população em geral, como que fica sabendo disso? Essa é uma pergunta para o doutor Reis aí. Doutor, deixa eu fazer mais uma pergunta. Quando há audiência pública, como disse o vereador na entrevista semana passada, ele disse assim, olha, mas nós divulgamos no site da Câmara, né, no site da Câmara Municipal aqui de Limeira e também no Diário Oficial. Agora, quem é que tem acesso à Câmara Municipal de Limeira, ao site, quem é que procura e quem é que tem acesso ao Diário Oficial? Ou seja, o povo também tem que ser um pouco mais participativo? Ou, acrescento, as vias de comunicação com a população não estão adequadas para que essas pessoas cheguem até a uma audiência pública. Sim. Ou que tenha mais contato com o vereador. Bom, vamos lá. É importante que todos os responsáveis sejam chamados das suas responsabilidades, né? O povo também tem a sua responsabilidade de participar disso, querendo participar, porém a gente vive um momento cultural, digamos assim, né? De que existe um grande descrédito com a classe política e uma falta de interesse bastante grande também. Nós vimos aí um entrevistado que falou que não votou em ninguém, né? Então, isso, infelizmente, tem sido uma realidade nas últimas eleições, fruto, evidentemente, do descrédito com a classe política. Então, veja, a Câmara, ao divulgar isso no Diário Oficial, ela fez aquilo que ela deve fazer, porém, a gente tem que convir que ninguém lê Diário Oficial, né? Talvez nem nós que trabalhamos com isso lemos Diário Oficial. A gente paga aplicativos que fazem a leitura para nós e nos manda aquilo que nos interessa, que a gente precisa. No site essas informações são sempre publicadas, porém quem procura esse site, quem busca esse site? E aí é onde eu digo que as responsabilidades precisam recair sobre aqueles que as têm. Então a informação está ali, a pessoa precisa também querer participar, ter a curiosidade, da mesma forma que a gente entra no Instagram para ver um conteúdo que a gente gosta de ver, de dar risada, de ouvir, coisa e tal, um site, enfim, de notícia, ou qualquer coisa do tipo. A população também, se enraizar essa cultura nela de participação e de que o poder emana dela, ela também poderia buscar essa informação no site. Mas assim, a gente sabe, a gente não vive nesse mundo, a gente vive num mundo em que as pessoas não procuram essa informação. A Câmara também poderia ajudar, de repente, em tornar essa publicação um tanto mais efetiva, um tanto mais ostensiva, a partir de uma parceria com os canais de imprensa ou qualquer outro tipo de forma de comunicação. Hoje em dia o Instagram, por exemplo, é um canal de comunicação muito forte. Será que a Câmara colocou isso também no Instagram?
né? Talvez ali fosse mais fácil das Ou pessoas será, né, terem essa informação. será que há o interesse também Exato. de se colocar nesses canais para que a população venha discutir? Existe essa pergunta também pelo lado legislativo, né? Existem algumas situações, nós somos todo mundo aqui adulto, não vamos nos enganar. Existem alguns projetos de lei que para a Câmara é até conveniente que a população não participe. Não estou Sim. dizendo que esse seja um deles, né? Sim. Mas é possível que em alguns assuntos que a Câmara não queira ampliar tanto assim o debate, né? Mas é importante que, ainda que haja essa intenção, né, de não ampliar o debate, a população tem sim condições de ir até o debate, ainda que ela não seja provocada para tanto. Então, é importantíssimo que a gente crie, seja por meio de um programa de ensino nas escolas ou qualquer coisa do tipo, de incutir na cabeça das crianças e dos adolescentes essa ideia de que é importante a participação, de que a participação popular é fundamental para uma democracia forte que funcione. E até eu queria perguntar para o Dr. Reis, porque o Dr. Reis é um advogado especialista em direito público, Sim. né? Então tem bastante convivência com essa questão de política. E o doutor falou sobre a comunicação, que talvez seria mais adequado que essa comunicação estivesse também nas redes sociais. Em outros meios. O doutor, como que trabalha com isso, doutor? Você acha que a Câmara, apesar da gente ter assim, um desenvolvimento, ter evoluído bastante nessa questão de comunicação com as redes sociais, isso alavancou bastante essa questão? Falta ainda na Câmara, a Câmara evoluiu bastante, né? Modernizou, mas falta também do próprio Legislativo essa possibilidade de conversar mais diretamente com o seu eleitorado, com o seu cidadão. Porque às vezes eu sinto essa falta, Renê, porque se por um lado as pessoas estão desacreditadas do político, por outro lado eu também não vejo a classe política fazendo nada não, olha, vamos mudar isso, vamos trabalhar junto para que isso não seja, sabe, para tirar essa má impressão. Mas aí entra naquilo que o doutor falou, né? Será que é interessante alguns projetos estarem em discussão com a sociedade? Então, mas daí... Aí eles fazem apenas o básico, ou seja, diário oficial, site da Câmara, que é lei, né, doutor? Que é uma lei que eles têm que seguir, e aí vamos entrar numa discussão que o Congresso teria que botar uma outra lei para que eles pudessem também divulgar isso em redes sociais, por exemplo, ou em televisões, ou em mídias, né, de rádio, enfim. Né? Mas aí teria que ter uma outra... Como não há essa obrigatoriedade, eles fazem apenas a obrigatoriedade. Mas, por exemplo, Renê, na época em que o PT, teve aquela época em que o PT assumiu diversas prefeituras e que eles implantaram a questão do orçamento participativo da OAP, que eram onde se levavam questões para discutir o orçamento e dividir qual era a comunidade que mais precisava e como que seria distribuída essa verba. Era como se fosse uma audiência pública, porque você chamava as pessoas para discussão e como que eram feitas em muitas cidades? Mas aí há diferença. Carro de som. Eles queriam fazer isso, eles queriam mostrar. Por quê? Porque era uma verba que seria, na minha opinião, tá? Minha opinião, era uma verba que seria destinada à comunidade, à cidade. Agora, como é uma verba destinada ao seu subsídio, será que é interessante? Então, mas daí, nesse caso, é o subsídio. Mas e nos outros casos? Porque o vereador diz, não, a gente trouxe, mas ninguém se manifestou. Você acha que eles também não fizeram muita questão de que se manifestasse, Renê? Nenhuma, eu acho. Eu acho, né? A minha opinião. E outra coisa, doutor, é possível, deixa eu perguntar para o doutor, nós tivemos aqui a revogação, né, desse aumento em Santa Bárbara do Oeste e tivemos também, porque eu li um jornal semana passada, em Engenheiro Coelho. Foram 2 revogações, eles aumentaram, né, e depois voltaram atrás. Existe a possibilidade de uma pressão popular para essa revogação, para voltar o subsídio? Sim. Do mesmo jeito que a lei cria esse aumento, a lei pode revogar esse aumento e isso pode acontecer a qualquer tempo. Né? Toda vez que existe uma repercussão negativa muito grande, normalmente o Poder Legislativo recua um pouquinho. Aqui em Campinas,
Não faz muito tempo também houve uma alteração desse tipo, dessa natureza, mas é possível sim, uma lei revogando ou diminuindo o índice de reajuste. Isso é possível sim. E o mais engraçado, né? Bom, não tem mais pessoas aí para participar, então vamos ouvir as pessoas na rua aí falando sobre audiência pública. Vamos ouvir. Primeiro, a gente se atualiza pelo noticiário, eu faço também um curso de administração pública aqui no Unicamp. A gente tem, inclusive, como disciplina, acompanhar a movimentação política da cidade. Então, eu acredito que, pelo menos monitorado, ele está bem monitorado. E o senhor sabe o que é uma audiência pública? Sei. O que é uma audiência pública? Um lugar que eu vou e tem mais 2 pessoas só. Eu costumo ir. E o senhor costuma ir, então, em audiências públicas? Sim. E, por exemplo, numa audiência pública para se discutir o aumento de salário de vereadores, o senhor participaria de uma audiência assim, para dar opinião, para participar? Participaria, só que não houve, né? Porque, inclusive, é um poder discricionário do vereador em determinar o valor de salário, e quando ele faz isso, ele faz para a próxima legislatura. E, na verdade, não está aumentando o próprio salário, a não ser que ele tenha certeza de se reeleger. Mas esse aumento que o vereador faz é para a legislatura seguinte. Então, ele mesmo não vai usufruir, a não ser que consiga se reeleger. Mas aí cabe à população decidir se ele, que aumentou o salário, merece ser reeleito ou não, né? Aí, eu vou passar para a Noêmia, porque esse senhor faz administração pública. Ele faz administração pública, tem a noção, né? Mas ele até coloca uma coisa que eu achei engraçado, que ele fala assim, o que eles colocam não serão beneficiados com isso, porque fica para a próxima gestão. E foi o que o vereador disse, né? Sim. Olha, eu não vou ser beneficiado com isso, não somos nós, sempre nessa história. Mas tem sempre a intenção de sim, né? Porque ele mesmo, o próprio vereador, disse que ele é candidato, à reeleição. E a gente não pode esquecer que quando você tem ali um vereador, um prefeito, um deputado que tem a máquina na mão, é muito mais fácil você fazer uma campanha e conseguir uma vaga na próxima legislatura. Claro, óbvio. Eu gostei muito da resposta desse senhor, ele tem a consciência, ele participa, né, e discute aí os interesses da sociedade. Bota o doutor aí pra gente mais uma vez. Doutor, tá aí, ó, um cidadão consciente, apesar de aí vai dizer assim, mas ele faz administração pública. Não é por isso, né? Qualquer cidadão pode se inteirar do assunto e pode discutir na Câmara de Vereadores. Afinal, como todo mundo diz, é a casa do povo. Sim, e numa audiência pública, Renê, não se requer nenhum tipo de formação ou nenhum tipo de conhecimento técnico sobre determinado assunto. Ali na audiência pública abre-se a possibilidade da população falar aquilo que pensa, aquilo que quer, tenha fundamento, não tenha fundamento, tenha um palavreado rebuscado ou não importa. O que importa ali é a participação popular, que vai contribuir com o debate. Então, é muitíssimo importante que a população saiba disso. Esse senhor diferenciado, ele sabe, ele participa, ele tem conhecimento. Ele, evidentemente, talvez por conta do que ele estuda, né, que ele disse aí na reportagem, mas eu insisto, não é necessário fazer administração pública, por exemplo, para ficar antenado desse tipo de situação e para poder participar. A gente pode ter a participação de toda e qualquer pessoa de forma irrestrita. E uma coisa interessante também que ele disse, né, é o seguinte... ele não vai, como diz o vereador aqui na entrevista, olha, eu não vou usufruir, né, desse aumento de salário, é para a próxima legislatura. E aí ele diz, o senhor fala muito bem, cabe à população decidir ou não se vota nos vereadores que aumentaram o salário. Mas não foi o meu salário. Sim, é o seu, porque você está pleiteando a próxima legislatura. Até queria perguntar uma coisa para o doutor, pois não. O Renê. Porque o vereador disse na semana passada que, de certa forma, não vai onerar muito para os cofres, porque eles estão tirando um assessor de cada gabinete. São 3, vão ficar 2. E daí isso amortizaria um pouco esse reajuste, esse aumento. Esse salário dos assessores passaria para esse aumento, entendeu? Para equalizar. Só que daí, vereador... Isso aí, daí vai lá, entra no orçamento, é votado, ok. Daí, então, seria esse aumento seria para 2025. Daí, em 2025, os vereadores tinham
3 assessores, vão ter dois. só 2. Daí, nesse primeiro ano de mandato do vereador, ele vai estar só com 2. No final do ano, ele já pede um terceiro assessor e daí ele voltaria a ter 3. Pode acontecer isso, vereador ou doutor? Pode, desde que exista uma lei lá no futuro fazendo essa reforma administrativa que permita esse assessor a mais. Tá? Então, se tiver uma lei autorizando que isso seja feito, sim, pode haver, e provavelmente uma lei nesse sentido também passaria por um amplo debate, porque impactaria, evidentemente, nas contas públicas. Nesse primeiro momento, pelo que eu entendi, é que a Câmara meio que fez um remanejamento do orçamento, né? Isso. Ela, em vez de aumentar, ela tirou daqui, colocou ali, enfim, e ficou tudo mais ou menos como é. Se lá no futuro quiserem ter esse assessor a mais, e aí sim, efetivamente, aumentar os gastos, aí haveria a necessidade de um amplo debate. Mas Sobre a primeira observação do Renê, Pois não. eu me lembro que na defesa da minha dissertação de mestrado, a gente discutiu muito a questão do poder do povo. E por que isso? Porque um dos professores lá do mestrado, ele criticava muito a existência de muitas leis como a gente tem no Brasil. Então, no âmbito aqui da política, a gente tem lei da ficha limpa, lei disso, lei daquilo. E eu me lembro que esse professor, ele dizia, olha, a gente não precisa de lei nenhuma que diga que esse cara aqui pode ser candidato, que essa pessoa ali não pode ser candidato. Quem é a lei é o povo que vai decidir, olha, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, esse daqui não está apto, esse aqui está apto. Então, como disse esse senhor, ele vai, isso me lembrou agora, ele vai exatamente nesse ponto que nós discutimos lá no mestrado, que é o poder do povo que transcende, que passa por cima de toda e qualquer lei. Não precisaria de lei nenhuma, né, se a gente tivesse, culturalmente falando, um povo que vota de forma consciente, né, que faça essa peneira, essa escolha de uma maneira um tanto mais rígida. Porque, gente, tempo esgotado hoje, mais uma vez. Obrigado, doutor, pela participação, doutor Reis, aqui mais uma vez. Estou aqui sempre à disposição de vocês, é só chamar. Ok, obrigado, boa tarde. Doutor, boa Noêmia, tarde. obrigado Vamos embora, também. né? Vamos embora, né? Vamos embora, gente. Quinta-feira. Um feriado bom, bom aproveite feriado. com moderação. Aproveita que está em casa, assiste a programação da RF-TV. Isso, 3 da tarde tem RF com você, depois tem Escravizaura, depois tem Tá no Ar Campinas, 5h30 tem aí a Juliana Coleto com a RF News, 7 da noite Gustavinho Negreto com Ligados no Esporte e às 7h30 a Terra Prometida. Até amanhã, estaremos aqui de volta e quinta-feira mais um assunto no Alerta em Debate. Tchau, tchau. Tchau.